Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. Te convido a acessar o meu site, fernandagonçalves.com, meu Instagram, eu.fernandagonçalves, e a maratonar todos os episódios desse podcast. Ensinando a lutar, na vida a meta é sempre melhorar. Já quero pedir para você pegar a sua garrafa de água, a sua xícara de chá ou de café e quem sabe a sua taça de vinho para a gente bater esse dedo de prosa. E no episódio de hoje falaremos sobre liderando as novas gerações. Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força. E no episódio de hoje temos um convidado super especial. E eu quero já chamar aqui para falar com essa audiência maravilhosa que nós temos, o Ladimir. Seja muito bem-vindo a esse episódio desse podcast. Muito obrigado, Fernanda, pelo convite. Esse é um tema que eu tenho estudado muito, tenho feito muitas palestras no Brasil inteiro. Eu acho que esse bate-papo aqui vai bombar, porque é um assunto importante mundialmente e que realmente podem sair algumas ideias boas para nós sermos profissionais que comandam outras pessoas de uma forma mais brilhante. Incrível, muito obrigada. Eu estou me sentindo muito honrada pela tua presença, pelo teu tempo. E eu quero pedir para você se apresentar aqui para a nossa audiência. Eu quero que você faça 2 tipos de apresentação. Quero que você diga primeiro quem é o Ladimir hoje como ser humano. E eu quero que você fale aqui um pouco do que você construiu a nível profissional para as pessoas que ainda não te conhecem terem essa oportunidade de saber o grande empresário que você é da nossa região e com certeza do mundo. Maravilha. Olha só, Fernanda, eu tenho nesse momento 62 anos, eu trabalho com tecnologia desde os meus 19, e onde eu comecei a ter contato com computadores, e eu venho de escola pública, eu venho de família de classe média, não venho de família rica, e tive muita dificuldade na minha adolescência de ter destaque, porque meus pais não tinham condições de investir muito nos meus ensinos, e eu vim aprendendo e felizmente eu tive a sorte de ter contato, estar no momento certo, na hora exata. Então, em 1980, 81, eu comecei a ter contato com computadores e naquela época não existia faculdade de informática, não existia cursos de programação. Eu sou um autodidata. Eu aprendi tudo sozinho, estudando nas madrugadas e não conhecia ninguém para fazer perguntas. A internet não tinha sido inventada ainda, então era muito difícil. Eu sou graduado em Direito. Eu sempre tive vontade de fazer engenharia, mas não consegui passar por uma faculdade federal e eu precisava estar numa faculdade gratuita, que meus pais não tinham condições de pagar, e aí não consegui. E eu fui fazer Direito em Petrópolis. Estudei em Petrópolis e Direito me deu algo impressionante, porque eu já era um garoto que gostava de cálculo, matemática, isso era o que me identificava muito, e minha cabeça era muito lógica, sim ou não, pode ou não pode. E quando você passa pela faculdade de Direito, você ganha uma flexibilidade do talvez. Quem sabe? Deixa eu interpretar. E isso me tornou um profissional que articula melhor, fala melhor, se comunica melhor, comanda pessoas melhor. A faculdade de Direito me ajudou. E o conhecimento de tributário da faculdade de Direito, junto com a cabeça de engenharia, fez eu começar a construir softwares para a área de contabilidade. Eu comecei a construir produtos nessa época, dos 19 até os 25, e aos 25 anos fundei a Alterdata junto com meu sócio. Ali nasceu a Alterdata em 89, eu com 25 anos, ele com 20. Hoje, a Alterdata é a 5ª maior empresa do país, ela está localizada em Teresópolis, nós dois, eu e meu sócio, somos aqui da cidade, e tem 2.000 colaboradores a empresa, 61 mil clientes ativos,
A gente tem uma presença nacionalmente com 110 unidades de negócio distribuídas pelo país. Então, tem funcionários em Manaus, Porto Alegre, Nordeste inteiro. E isso funcionou com algumas linhas de produtos, sendo uma empresa focada em desenvolvimento de software, mas agregando muito valor aos clientes em negócio, gestão. Então, eu tenho um livro publicado, eu faço palestra no Brasil inteiro sobre inúmeros assuntos, eu leio muito, porque a minha cabeça é o tempo inteiro gestão de negócio e comando de pessoas. Então, isso me ajuda a fazer algo que preenche o meu coração. Então, essa pergunta do quem eu sou hoje, por exemplo, eu acho que eu cheguei a um estágio da minha vida que o meu maior propósito de vida é melhorar a vida das pessoas. Então, a Alterdata hoje, ela não é uma empresa de software. Ela é uma empresa de melhorar a vida dos meus clientes. O que nós queremos é que os nossos clientes sejam mais ricos, paguem mais impostos, contratem mais pessoas, paguem melhor os funcionários. Nós temos como missão de vida, eu e meu sócio, melhorar o nosso país, diminuir as desigualdades sociais. Isso me enche, é o que me faz acordar todos os dias de manhã e às vezes vir para um podcast desse aqui, consumindo um pouquinho do meu tempo, eu me doando para você, porque na minha cabeça eu estou plantando sementes através de você. Eu estou plantando sementes através desse podcast para inspirar outras pessoas. Eu saio desse podcast com a certeza de que eu estou ajudando o nosso país, entendeu? Isso é algo que me move muito, cara. Eu fico até emocionada de ouvir, né? Como você falou, né, da Alterdata, como isso é sincero, né? É a essência da empresa. E eu já trabalhei com o teu sistema, né? Porque trabalhando com RH, antes de RH, eu trabalhei algum tempo com DP. Então, eu trabalhei no sistema da Alterdata e foi muito bom. E é muito legal estar agora, né, entrevistando você. Nossa, eu tô conhecendo, né, a pessoa, uma das pessoas, né, que fundou essa empresa e o tamanho que ela tem, a relevância que ela tem hoje. E aí eu quero chamar a atenção para algumas palavras que você falou que talvez quem tenha ouvido tenha se assustado. Como assim o Vladimir falou que quer que eu pague mais impostos? E eu queria falar sobre esse seu mindset, sabe, de crescimento. Porque para muitas pessoas isso é meio que chocante, né? Mas como assim? Eu vou pagar mais impostos? Então eu não quero trabalhar, né? E como é que você hoje, acredito que você já pensava assim, né? Mas ter coragem de falar sobre isso, né? Porque tá todo mundo buscando muitas vezes, né? Como eu pago menos? Mas entendendo que, poxa, se eu pago mais é porque eu estou faturando mais, né? Isso tem uma relevância. Exato. Esse é o racional, Fernanda, exatamente. O que eu quero não é o cliente que fatura 100 e paga 30 de impostos, é ele continuar faturando 100 e pagar 50. Não é isso. Pagar mais impostos significa o seguinte: eu trabalho com meus produtos para esse cara não faturar 100, mas faturar 300. Se ele faturar 300, ele vai pagar mais impostos mesmo. E é bom que pague, porque ele está faturando triplo. Ele faturando triplo e pagando mais impostos, ele está ajudando o nosso país. O que vão fazer com esse dinheiro lá no governo federal, isso é outro problema, é outra conversa. Mas eu tenho na minha cabeça que eu tenho que administrar coisas que eu controlo. As coisas que eu não controlo, eu não posso me estressar. Então, isso é uma dinâmica importante para a gente ter uma empresa focada naquilo que você faz. Se você ficar lendo jornais todos os dias do que está acontecendo lá no Congresso e lá no Senado, lá no governo, simplesmente você se desfoca. Porque essas histórias que acontecem lá, eu não controlo. Eu não posso controlar o que os deputados estão votando, mas eu posso controlar o que a minha empresa tem que fazer. Eu posso controlar como é que eu dobro os meus clientes, como é que eu faço o meu cliente ganhar mais dinheiro. Eu posso controlar como é que eu diminuo a taxa do meu cliente quebrar. Estatística do governo federal, do Sebrae e outras entidades, diz que 70% das empresas que abrem, quebram até o 5º ano. Se eu conseguir, através dos nossos modelos de negócio, através dos nossos sistemas, do que a gente oferece para o cliente, essa estatística de 70 cair para 50, 40, 30, eu estou melhorando o nosso país. Porque eu estou fazendo essas pessoas terem mais longevidade, contratar mais pessoas, pagar melhor os funcionários, diminuir as desigualdades, eu estou ajudando o país a crescer. Então, o racional é todo em desenvolvimento, não é em sonegação. Muito bom, muito bom. Compartilho disso tudo contigo. E aí, a gente está falando aqui, né, de novas gerações. Eu
tenho certeza que você passa por isso na tua empresa. Como é que vocês estão lidando e se preparando, porque é um movimento que cada vez vai crescer mais? Como é que está sendo isso hoje para a Alterdata? Esse caso, Fernanda, que a gente vai conversar aqui agora, não é um caso da Alterdata isoladamente, mas um problema mundial. Nós estamos vivendo um problema global em que os conflitos geracionais eles estão de tal ordem que nunca aconteceu na história que nós estamos vivendo hoje. Então, ao longo dos anos, se nós pensarmos em 20 anos para trás, as transformações do meio corporativo eram muito lentas. Então, aquele cara que tinha 50 anos de idade, que era o CEO da empresa, o presidente da empresa, ele tinha uma forma de pensar muito parecida com quem tinha 25 anos, que estava entrando na companhia. Ele tinha mais conhecimento, porque tinha mais tempo, mas a motivação era parecida, as ambições eram parecidas, o que ele queria de vida e conforto era parecido. Hoje não tem nada a ver, porque nós passamos uma aceleração violenta nos últimos 20 anos e da pandemia para cá virou exponencial. Então ele vinha numa aceleração, da pandemia ele virou exponencial, a coisa acelerou muito mais. Isso significa que uma pessoa como na minha idade, a minha geração, eu estou com 62, 88% da Alterdata, nós temos 2.000 pessoas, hein? 88% tem menos de 40 anos. Eu tenho uma montanha de gente com menos de 30. Essas pessoas, elas olham o negócio que ela trabalha completamente diferente de que eu olhava a necessidade deles. Então, eu tenho que ter um jeito de motivar as pessoas, de me comportar, como é que eu falo, como eu estimulo, como eu inspiro, é totalmente diferente. E isso é um problema mundial. Eu tenho feito muitas palestras sobre esse assunto, porque tem um fenômeno chamado Quiet Ambition. Quiet Ambition é um dos movimentos globais que a ambição dos jovens reduziu. A ambição se tornou uma outra coisa, porque eles estão mais focados no prazer, na família, nos amigos, na namorada, na esposa, no marido, do que eminentemente na carreira. A carreira não pode ser uma coisa sacrificante que não prioriza essas outras coisas que eu falei. Então, isso é diferente. A minha geração, quando eu tinha 20 e poucos anos, o que eu escutava de alguém que tem 60? Tinha 60 na época. Admir, trabalha, vira à noite, estuda, lê esse livro, essa dedicação sua, você vai conseguir. Essa pressão que eles davam me motivava. Se eu usar essa técnica com a minha equipe hoje, Fernanda, sabe o que acontece? No dia seguinte eles pedem demissão com burnout. Porque eles não aceitam esse tipo de pressão. E não estão errados, não. Não estão errados. A forma de pensar mudou. E qual é o conflito que está dando globalmente? As empresas não estão conseguindo se adaptar na velocidade dessas mudanças que eles tiveram. Então há hoje uma curva extremamente alta de pedidos de demissões, de insatisfação das empresas, uma reclamação absurda dos líderes. A gente vem trabalhando essa transformação há uns 4 anos, um pouquinho depois da pandemia, mudando a cabeça da minha liderança, porque eu preciso que eles tenham um comportamento diferente. Então isso aqui vem dando certo, mas eu não vejo isso dando certo na maioria das empresas. A gente tem esse grande desafio. Eu vejo isso. Hoje, a Alterdata é uma grande empresa. Vejo o mesmo desafio nas pequenas e médias empresas, porque a reclamação geral de muitos empresários e líderes, né, é que não consegue mais manter as pessoas. E é exatamente isso que você está falando, porque a nova geração que está no mercado não é mais aquela geração que trabalha só pelo dinheiro, só pelo conhecimento, mas a gente precisa, junto, pensando nisso, o que essa nova geração que está entrando no mercado e as próximas que virão, que serão mais desafiantes ainda, o que a gente pode, dentro de uma cultura flexível e de uma cultura que quer mudar e vai precisar dessas pessoas, porque as gerações anteriores vão partir de alguma forma, né, ou vão se aposentar, enfim. E a gente começa a entender que as pessoas não entram mais como antigamente, se aposentam na mesma empresa, que era uma realidade que a gente tinha.
E hoje, ou a gente consegue, de alguma forma, trazer essas pessoas para dentro da empresa com um senso de legado, de responsabilidade, de prazer, que trabalho não é doloroso, que trabalho não é chato, porque eu muitas vezes vi o trabalho como algo chato e obrigatório. E essa geração nova vê exatamente o contrário. Eles não estão ali só para bater ponto, para cumprir um horário, né. E hoje, Vladimir, o que você tem feito junto aos seus líderes para trabalhar, né, essa diferença até de mindset, né? Porque se eu pego um líder hoje que tem 50, 40 anos, muitas vezes ele pode ter um pouco de dificuldade mesmo de assimilar, né, como essa geração entende o que é trabalho. E porque a nossa geração trouxe essa coisa do trabalho como um peso, que essa geração nova está mudando, né, e que a gente entender que trabalho e que às vezes a gente nem consegue separar o que é trabalho de lazer muitas vezes, né, porque é divertido, é bom estar fazendo. Como é que você tem feito esse trabalho junto com a tua liderança? Primeira coisa, Fernanda, que eu acho que tem que ser refletido, esse é um processo de transformação de cultura. Então, quando se fala em cultura organizacional, é aquele DNA, o jeitão, aquela forma de pensar, aquela filosofia que é um pilar da organização. Então, essa transformação, ela é top-down, ela é sempre de cima para baixo, não de baixo para cima. Então, ela não funciona se o presidente da empresa, o empreendedor, falar assim: eu sou o dono, eu faço como eu quero, todo mundo tem que me engolir. Eu já escutei isso de clientes. Eles têm que me aceitar. Esse cara que pensa assim, que era grande parte das gerações antigas, ele vai morrer sozinho, a empresa vai falir. Porque os melhores talentos não ficam com esse cara. Só fica aquele que precisa muito trabalhar, que não necessariamente é o bom, é o cara top de linha. E nós temos que ter pessoas nas nossas empresas que sejam de alta performance. Nós não podemos ter pessoas mais ou menos. Então, isso não funciona. A mudança tem que ser de cima para baixo. Significa que o presidente da empresa tem que entender que ele tem que ser adaptativo em relação ao time, não o contrário. Eu sou 0,61% da Alterdata. A maioria são jovens. Então, sou eu que tenho que me adaptar a eles e não eles a mim. Eu tenho que dar a batida, a dinâmica, a velocidade, o ritmo, a direção, mas sob a ótica deles, não sob a ótica minha. Então, se eu imponho um ritmo que eu jogo a força do trabalho na frente de qualquer coisa, a magia não acontece. Eu tenho que inverter esse processo. Eu tenho que inverter esse processo baseado nos valores deles. Vou te dar um exemplo prático disso. De vez em quando, um funcionário querendo me impressionar, às vezes chega para mim e fala assim: Vladimir, ontem eu fiquei aqui na empresa até 10 horas da noite. Ele está crente que eu estou adorando a dedicação dele de ter ficado até 10 horas da noite. Na minha cabeça eu logo pergunto assim: você ficou ontem até 10 da noite porque aconteceu algum problema pontual e você teve que resolver, porque isso é papel de um bom funcionário, um bom colaborador, um bom guerreiro que está no campo de batalha, ou você tem ficado com regularidade aqui na empresa até 10 da noite? Alguns falam assim: não, porra, cara, eu tenho ficado até 10 da noite quase todo dia, porque minha função, cara, aí ele se valoriza, né? Já aconteceu várias vezes de eu virar e falar assim: olha só, deixa eu te fazer só uma colocação. Se você continuar ficando até 10 da noite aqui na empresa, você vai ser demitido. Porque eu não quero que você fique até 10 horas da noite aqui na empresa. Eu quero que você fique em casa dando beijo na boca na sua esposa. Eu quero que você vá brincar com as crianças em casa. Se você está ficando depois das 6 aqui, é sinal que você não consegue administrar seu setor direito. Você não está conseguindo dar conta e você não é um bom gestor. Estou de olho em você, hein? Desse nível. Porque quando eu tenho um comportamento desse, o que eu estou fazendo, na verdade? Eu estou invertendo os valores da companhia. Eu estou invertendo os valores e dizendo o seguinte: eu quero que você tenha uma família. Eu quero que você tenha amor pelos seus filhos. Eu não quero que você sacrifique a sua família por causa da empresa. Não, não. É o inverso. Então, esse é um exemplo de vários exemplos que você tem que valorizar o time. Então, você achar que às vezes eu vejo alguns clientes falando assim: eu não consigo mais, que essa geração, todo vagabundo que não gosta de trabalhar. Já escutei essa palavra. Todo vagabundo que não gosta de trabalhar. E quando eu estou escutando de clientes, eu mando logo o contrário. Falei: companheiro, deixa eu te falar uma coisa, a culpa é sua. Porque é você que não está conseguindo
criar o ambiente para as pessoas se motivarem sob uma ótica que você não acredita, cara. Você tem 60 anos, você acredita em coisas que eles acreditam em outras. Você acha que o verde é lindo, ele acha que o amarelo é lindo. Não tem ninguém que está certo ou errado, simplesmente é diferente. Então, aí eu tenho que ter esses valores, eu treino os clientes, empreendedores, para pensar dessa forma, mas a magia só acontece, Fernanda, quando ele consegue transferir para os escalões de baixo. Quando ele consegue transferir isso para um gerente dele, que tem 50, 60 anos de idade, que é um gerente de divisão, é um gerente filial, um gerente do almoxarifado, é um líder do RH. O pessoal do RH é mais ligado, mas quando é outros setores, a gente tem que começar a motivar as pessoas. E eu tenho feito isso em larga escala. Para você ter uma ideia, agora, semana retrasada, eu estava dando treinamento para 162 gerentes do Alterdata. Só gerentes. Não diretores, gerentes. Aquele meio escalão. Treinando como é que dá feedback, como é que contrata, como é que motiva, como é que escuta as pessoas, como é que você tem que ter um relacionamento com empatia, como é que você faz coisas que ao mesmo tempo você é suave, amoroso, dá beijinho, e ao mesmo tempo você é forte, tem metas e cobra. Então, o trabalho do líder hoje é um trabalho muito mais complexo do que era nos anos atrás. Porque você tem que, ao mesmo tempo, ser forte para atingir os objetivos, meta rigorosa, pontos para atingir, cobrança, mas ao mesmo tempo o ambiente tem que ser gostoso, tem que ser bacana, tem que ser legal. E isso a gente tem que envolver todos nessa dinâmica para você tocar o coração das pessoas, porque isso é o que a gente espera de uma empresa, cara. Uma empresa é uma empresa de mover o coração das pessoas, não é mover o bolso das pessoas. É o coração. A gente trabalha numa empresa porque a gente gosta. Você tem o poder de decidir de ir embora, cara. Então, se você não, como empresário, não tiver mecanismos para manter os maiores talentos da organização, sua empresa nunca vai ser uma empresa de ponta, de alta performance. Não vai, cara. Muito legal você dar o teu exemplo aqui, até para a gente ver, né, como que funciona a sua gestão na prática. E eu fico muito feliz de ouvir você falando que estava treinando os seus gerentes, né? Que você estava mostrando para eles, ensinando, talvez relembrando, né? Como que é gerir pessoas. Porque gerir pessoas, às vezes as pessoas acham que é a função do RH, mas na verdade é a função da liderança. Só que, Ladimir, muitas vezes na realidade de outras empresas, menores inclusive, a gente não tem um representante que tenha se desenvolvido tanto, ou que tenha coragem de ir lá para frente e falar, porque eu encontro muita gente que fala, não, eu não vou falar com ninguém, eu não vou contar minha experiência, as pessoas se bloqueiam e não passam, né, o que elas sabem para as outras. E aí, de uma certa forma, elas não conseguem enxergar quem está acima como uma pessoa que está próxima também, que pode desenvolver. O que você vê de mais positivo nesse seu contato com os seus líderes? O que você vê assim, que você fala assim, nossa, isso traz uma diferença para a nossa empresa aqui dentro? Porque você poderia contratar qualquer pessoa para falar, você poderia, mas você tira o teu tempo, o teu aprendizado do que você também já fez e leva para eles. Olha só, eu acredito que um dos papéis do líder é você inspirar as pessoas. Você ser inspirador na formação deles, objetivando a eles e não só a companhia, isso tem um valor imenso. Então, desde a fundação da empresa, eu sempre fui uma pessoa que eu leio muito, eu estudo muito, eu leio vários livros por mês. Então, minha cabeça vai borbulhando de diversas formas diferentes. Então, desde a fundação, eu sempre procurei entender o seguinte, essa empresa só vai ganhar escala se eu multiplicar o meu conhecimento. Não adianta ficar com isso retendo em mim. Então eu comecei sempre a treinar muito as pessoas para que eles ocupem cargos que sejam cargos de alta performance, alta responsabilidade e que eu possa estar livre para fazer outras coisas. Porque quando você retém muito, você fica extremamente sobrecarregado. Porque todo mundo que está à sua volta, que vão ser poucas pessoas, são altamente dependentes de você. E aí a magia não acontece. Então eu preciso que eles me vejam como uma pessoa que inspira. Vou te dar um exemplo prático de novo, para esse podcast ficar bem prático, né? Não ficar só teórico.
Na minha cabeça, Fernanda, cada novo funcionário que entra na empresa, ele é um ponto percentual de perda de cultura. Porque cada novato que entra, ele entra já tendo trabalhado em outras empresas, ele acredita em outros valores, ele não sabe exatamente o que é que a gente faz, como a gente quer, quais são os valores da empresa, ele não sabe. O que que eu faço aqui na empresa? Desde que a Alterdata tinha 40 pessoas aproximadamente, eu tenho uma atividade que eu chamo Encontro com o Presidente. Isso tem 30 anos. De 2 em 2 meses, eu me encontro com todos os funcionários que foram contratados nesses últimos 2 meses. Lá há 30 anos atrás, eu queria eles na minha sala, porque a gente contratava em 2 meses, 2 pessoas, 3 pessoas. Eu queria que eles vissem a minha mesa, os livros que eu leio, o café que eu tomo. Eu queria que eles sentissem isso e eu fico com eles 2 horas, contando história, valores, coisas que a gente já errou, coisa que acertou, onde a gente quer chegar, o que a gente espera das pessoas. Todo um cenário cultural sobre a companhia. Essa atividade tem 30 anos, 2 meses até hoje. Eu faço pessoalmente, porque eu poderia delegar. O que você falou, eu falo para eles. Falou, olha, gente, eu poderia, nessa hora aqui, ter contratado alguém. Eu poderia ter escrito um texto, contratado alguém que vem aqui e fala para vocês tudo o que eu estou falando. Aí eu pergunto, seria a mesma coisa? Todos eles, cara, não seria. Eu falei, pois é, lógico que não. Porque você escutar de quem é a locomotiva da companhia, que está falando para você, isso não tem preço. Então, o poder, o líder, ele tem que ser uma pessoa que influencia, que fala bem, que articula. E você tem que estar envolvido em parte do treinamento. O RH nosso, por exemplo, ele está ligado à presidência da empresa, ele não está ligado a alguma diretoria. Ele está ligado diretamente a mim e meu sócio. Tão importante importância que a gente dá para isso. Então, detalhes como esse estão fazendo diferença. Segundo exemplo sobre isso. Nós temos uma pesquisa de satisfação anual aqui na empresa, que eles respondem parte de múltipla escolha, parte dissertativo. Quase 90% da empresa responde. Eles podem colocar anônimo ou não. 2% fica anônimo, ou seja, a maioria absoluta confia na companhia. Eu não deixo nenhum gerente ler, nenhum diretor ler a pesquisa. Eu que leio todas. Eu leio pessoalmente e respondo os 30% delas. Ó, está certo, está errado, a sua visão não está legal. Ó, isso aqui você tem total razão, eu vou me envolver nisso, tal. E quando eles estão escrevendo, que sabe que o presidente da empresa está lendo, você não tem ideia do que isso acontece. Você ganha na companhia soldados, guerreiros, prontos para a batalha. É diferente de um bando de gente trabalhando junto. Um bando de gente trabalhando junto não são pessoas que confiam uns nos outros. São medidas como essas que vão criando a liga e vão fazendo eu entender algumas distorções. Porque numa companhia com 2.000 pessoas, eu não sei o nome das pessoas que estão lá embaixo. Eu entro no elevador com eles, eu tenho que olhar o crachá, assim, porque eu não sei o nome. Mas a pesquisa me faz entender uma coisa que eu achei que estava funcionando e não está. Achei que um gerente estava sendo justo e não está. Achei que uma infraestrutura da empresa estava bacana e não está. Eu vou conseguindo enxergar o que lá do cima da pirâmide é muito difícil de ver. E eles me ajudam nesse processo. Então, a gente passar a ter uma liderança participativa é fundamental na gestão de hoje. Porque os mais jovens precisam dessa coisa de ser um pouco de coach, um pouco de mentor, um pouco de orientador. Eu publico para eles as capas dos livros que eu estou lendo. Falo, eu li isso aqui ultimamente, sugiro que vocês leiam também. É desse nível, para ir gerando essa inspiração, entendeu? Poxa, que legal. Eu já tive a honra de ir pessoalmente na tua empresa, já cheguei a palestrar lá no teu auditório maravilhoso, conheci a estrutura, isso já tem, sei lá, foi antes da pandemia. Então, mas como a sua estrutura, assim, a gente pensando em Teresópolis, em Friburgo que eu moro, né, o quanto que já era avançado, né, enquanto vocês pensavam mesmo no colaborador ali, com os espaços que vocês criaram, de cuidado mesmo com o colaborador. Eu fiquei encantada e tenho certeza que vocês ainda, na data atual que a gente está falando, com certeza ainda são
muito referência nesse aspecto, né, nesse cuidado. E quando o colaborador entra, né, já que você falou do início, que você encontra com todos eles de 2 em 2 meses, eh, o que você ouve muitas vezes, inclusive dessa nova geração, né, que impactou? A pessoa conversa com você e fala: "Nossa, isso aqui me impactou, nem imaginava que eu ia encontrar isso aqui, ou que isso existia no Brasil". Olha, tem várias histórias, assim, que são bem legais para quem está nos ouvindo aqui entender o peso que você tem para a mobilização de pessoas, né. Por exemplo, essa pesquisa de satisfação, que eles mandam, já aconteceu várias vezes. Uma pessoa me faz uma colocação de uma coisa que não está legal e eu tenho que me envolver para resolver aquilo. E aí, o que eu faço? Eu pego a pesquisa, pego o pedacinho que ela escreveu, recorto, copio e colo, mando um e-mail para essa pessoa e falo assim: "Olha, você botou isso aqui na pesquisa. Isso aqui é bem grave, eu vou ter que me envolver nisso aqui, e eu queria sua autorização para saber se eu me envolvo identificando você ou você prefere que eu me envolva de forma anônima". Eu já escutei retornos assim: "Seu Vladimir, eu sou da faxina, eu tenho 3 meses de empresa. O senhor está me perguntando se pode?" Eu falei: "Estou perguntando se pode. Se você me autoriza, porque você confiou em mim e falando essas coisas, eu preciso saber se você me dá a liberdade de te identificar, porque eu vou me envolver nisso aqui". Então, coisas como essa, as pessoas não acreditam. Já escutei coisas nessa reunião do encontro com o presidente, pessoas falando para mim assim: "Vladimir, eu já trabalhei em empresas em São Paulo, no Rio, em vários lugares, eu nunca vi o dono da empresa. Ele não fala com ninguém, ele entra por outro elevador, por outra área. Eu nunca vi trabalhar num local que o presidente de uma empresa com 2.000 pessoas está no auditório contando pra gente como é que ele fundou a empresa na época que ele não tinha dinheiro para comprar uma cortina". Co Essa exposição, essa abrir o coração, sabe, abrir a guarda e você tá próximo das pessoas, eles não esperam, e isso gera uma liga. Terceira coisa que é muito importante, que eu escuto muito nessa fase, é o quanto que a gente investe em treinamento com eles. Nós temos uma universidade corporativa na empresa. Essa universidade corporativa capacita 90.000 pessoas por ano, que envolve o nosso time e envolve os funcionários dos clientes. E eles comentam coisas do tipo seguinte: "Cara, eu entro nas empresas, no dia seguinte ele me bota para atender um cliente. Eu não sei nada da empresa ainda, eu falo um monte de besteira, eu fico inseguro, eu estou numa situação delicada". Aqui, vocês colocam a gente no treinamento, fica 1 mês, 2 meses em treinamento, para depois ir para o front atender um cliente. Então, isso ele fala assim, isso mostra um respeito a gente. É nós aqui que somos parte da organização. Então, são medidas como essa que são muito importantes. Outra coisa que eu oriento muito ao RH, eu escuto nessa reunião, a pessoa fala assim: "Ah, senhor Vladimir, eu estou na empresa agora, mas é a terceira vez que eu tento. Eu tomei pau nas outras 2". E eu falo: "Na terceira eu consegui entrar". E as outras vezes que eu fui negado, eu nunca vi um RH me tratar tão bem, mesmo não me contratando. Eles me ligaram, explicaram que não deu oportunidade por causa disso, disso, disso. O respeito até mesmo por aqueles que a gente não contratou, que estava na fase de pesquisa, isso vai passando uma imagem muito positiva. Então são coisas dessa natureza que eu acho que é o grande papel do líder para fazer com que, de fato, a gente tenha pessoas dentro da organização que acreditem, que você possa dar um comando amanhã e elas falarem: "Meu líder é justo. Meu líder é um cara trabalhador, que está construindo as coisas, fazendo as coisas certas acontecerem". Acho que isso é muito importante e me inspira muito. Eu me sinto assim muito orgulhoso desse lado da companhia, porque realmente a gente se preocupa muito com as pessoas, cara. Fico muito feliz em ouvir isso tudo. E já que a gente está chegando já no finalzinho do podcast, passa rápido, eu queria te perguntar, hoje, com certeza, e enquanto esse podcast estiver no ar, tenho certeza que muitos jovens, líderes jovens também, estarão ouvindo e repassando isso para frente. O que você, Vladimir, diria para essa nova geração? O que você acredita que eles precisam trabalhar
das soft skills? O que você acha que é mais importante? Eu queria que você dissesse, se um jovem estivesse na sua frente e te perguntasse, e eu queria que você dissesse para um líder que tem mais idade, o que ele deveria desenvolver? Olha só, existe o livro que é o mais famoso ó, nesse momento sobre esse tema, é Geração Ansiosa. Esse livro Geração Ansiosa foi lançado no ano passado, 2024, e é um livro que tem sido usado por vários países para mudar legislações, inclusive, nas escolas e tudo, porque essas gerações mais jovens, dos mais jovens, eles têm um problema de ansiedade. O jovem tem que controlar essa ansiedade dele por querer conquistar as coisas muito no presente, sem pensar no médio prazo. Ninguém constrói uma carreira saindo da faculdade hoje achando que vai ficar milionário amanhã. Isso não existe. A gente tem uma trajetória e isso tem um tempo de maturação. Só que esse tempo de maturação, que eu acho normal 5 anos, o jovem acha demais 5 meses. Então, há um desnivelamento do mundo real para uma expectativa que eles têm. Então, um elemento para você estar um jovem, estar crescendo na carreira, é você controlar um pouco essa ansiedade que a sociedade inteira botou em você. A culpa não é sua do jovem. Bota na sua cabeça, você não está doente, tem um problema. Não, 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 não. Não é sua culpa. A culpa é da sociedade que impôs um ritmo, uma forma de pensar em todos os jovens do mundo inteiro. E vocês ganharam uma pressa excessiva que faz com que você queira um resultado sem você conquistar o conhecimento para ter esse resultado. Então, esse conhecimento hoje você pode adquirir de uma série de formas diferentes. Essa é uma vantagem da geração de vocês. Ou seja, YouTube está aí, podcast como esse está aí. Você não precisa só depender de 5 anos de faculdade. Você tem outros elementos para aprender. Isso é bom. Mas, por outro lado, você não pode querer que o resultado venha num curto prazo. Porque você pode ler 500 livros, mas você não vai ter maturidade. Então, a maturidade é algo que a gente aprende com a vivência. O jovem tem que controlar isso. Por outro lado, os líderes desses jovens têm que compreender que esse jovem não é um desantenado, burro, vagabundo, preguiçoso. Não, não é isso. Simplesmente você está desalinhado com esses objetivos. A gente, para você ter uma ideia do que é isso na prática, lá 10, 15, 20 anos atrás, a Alterdata tinha muitas metas anuais. As metas anuais, na minha geração, são normais. Feedback anual, é normal. Na geração de hoje, isso é um tempo excessivo. Eles não aceitam isso mais. Então, o que a gente tem que fazer como empresa, como líder? Mudar as estruturas. As metas têm que ser no curto prazo, bimestrais, trimestrais. Feedback tem que ser feedback mais curto, em cima das ações que estão acontecendo. Então, o líder tem que ter a cabeça de ser adaptativo, ajustar as coisas para um curto prazo, para atender um pouco essa ansiedade, mas também você não pode promover um garoto desse a um cargo de responsabilidade sem ele ter maturidade. Então, o líder tem que ajustar a companhia, porque essa ansiedade não é um problema da sua equipe, é um problema geral, que você tem que criar a dinâmica certa para você poder conviver com essa situação, né? Muito bom. Queria te agradecer novamente pelo seu tempo precioso aqui. Eu tenho certeza que essas sementes, né, que nós plantamos aqui com essa conversa maravilhosa, vai germinar em muitos corações. E quero te pedir para você deixar aqui o teu contato para que as pessoas que não te conheciam até então, que queiram te seguir e conhecer mais do Ladimir no dia a dia, onde elas te encontram. Maravilha, Fernanda. Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns por esse trabalho. Estou sabendo que você está bombando aí já há bastante tempo, com conteúdos muito significativos. Eu escrevo quase todos os dias nas redes sociais. Eu tenho mais de 50 mil seguidores, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Tenho publicado. Se me procurar no YouTube, tem mais de 300 vídeos no YouTube de diversos assuntos. Meu nome, como é um nome diferente, é muito fácil de localizar, então é muito simples. O Instagram é um local melhor, @Ladimir Carvalho, vai achar com muita tranquilidade e vai ver coisas significativas.
viagens de negócio, eu estou sempre produzindo vídeos que eu estou vendo no exterior, carreiras, o que eu estou percebendo que as carreiras estão se decolando ou estão estagnando. Então, acho que esse tipo de conteúdo me faz bem transmitir, para possibilitar as pessoas terem um sucesso mais curto, com mais brevidade, conseguir um resultado melhor, né? Muito bom. Já te sigo no LinkedIn, agora eu vou te seguir no Instagram. Uma informação importante, tá? O D do Ladimir é mudo, então para você achar aí com mais facilidade, Ladimir Carvalho. Então, meu agradecimento. E vou fechando aqui o nosso podcast, porque você acabou de ouvir mais um episódio do podcast sobre liderando as novas gerações com Ladimir Carvalho, que é feito através da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp, o DDD 22 99 222 1003, colocando no assunto da mensagem o meu nome. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com. Seja perseverante, pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto você vai conseguir.